Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: Vai, e diz a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente ao seu toco. Vamos mergulhar neste capítulo, que é notável pela visão do trono de Deus e pela chamada profética de Isaías. 1. A visão do trono de Deus, Isaías 6, versos de 1 a 4. Ponto principal: Isaías tem uma visão majestosa de Deus sentado em um trono alto e exaltado. Esta visão é acompanhada de serafins que proclamam a santidade de Deus, e o templo é preenchido com fumaça. Aplicabilidade: esta passagem nos lembra da grandiosidade e santidade de Deus. Na vida contemporânea, ela nos convida a reconhecer e reverenciar a majestade de Deus em nossa adoração e vida diária, mantendo uma perspectiva de humildade e reverência. 2. Reconhecimento da própria inadequação, Isaías 6 verso 5. Ponto principal: ao presenciar esta visão, Isaías reconhece sua própria inadequação e pecaminosidade, um sentimento de profunda humildade diante da santidade de Deus. Aplicabilidade: este momento de Isaías é um lembrete poderoso da importância do autoexame e do reconhecimento de nossa necessidade da graça e misericórdia de Deus. É um convite para confessar nossos pecados e buscar a transformação pessoal. 3. Purificação e preparação para o serviço, Isaías 6, versos 6 e 7. Ponto principal: um serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa, simbolizando a purificação de seus pecados. Aplicabilidade: esta ação simboliza que antes de servirmos a Deus, precisamos ser purificados e preparados. Na vida prática, isso implica em buscar a santificação e estar abertos à transformação que Deus opera em nós para cumprirmos nossa vocação. 4. A chamada e a resposta, Isaías 6 versos 8 a 13. Ponto principal: Deus pergunta a quem enviarei, e Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me. Isaías é então encarregado de levar uma mensagem desafiadora ao povo. Aplicabilidade: este segmento nos desafia a estar dispostos a responder ao chamado de Deus, mesmo quando a tarefa é difícil. Reflete sobre nossa disposição em sermos usados por Deus para seus propósitos, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Conclusão e reflexão. Isaías 6 não é apenas sobre a chamada de um profeta, é sobre a grandeza de Deus, nossa própria humanidade e a disposição de sermos transformados e usados por Deus.
Como a visão de Isaías sobre a santidade de Deus impacta nossa vida de oração, adoração e serviço? Estamos prontos para dizer eis-me aqui, envia-me em resposta ao chamado de Deus? Este estudo oferece uma oportunidade para reflexão profunda e aplicação prática, encorajando os crentes a buscar uma relação mais íntima e dedicada com Deus,